Ketamina versus etomidato. Essa dúvida, todo santo dia, aparece na nossa caixinha de perguntas, em tudo quanto é lugar. Afinal de contas, eu sei, tá todo mundo querendo saber essa resposta. Confesso para vocês que, de certa maneira, eu costumo dizer que é uma dúvida do mundo moderno, da medicina moderna, porque a gente está falando do bom com o ótimo, ou qual é ótimo e maravilhoso, ou seja, qualquer um dos dois tem propriedades que são muito benéficas e que já dão um salto muito grande daquilo que a gente tinha, pelo menos quando eu me formei, que basicamente era usar midazolam. Eu sei, no Brasil ainda existe muito lugar que só tem midazolam para utilizar, mas também sei que a gente está cada vez mais avançando de forma rápida para melhorar esses locais. E se você só tiver midazolam, tá tudo certo. O importante é você saber também utilizar o midazolam de maneira certa. Esse não é um vídeo sobre todas as sedações. É um vídeo sobre ketamina versus etomidato. Como eu disse, na maioria dos lugares tem ambos. São liberados. Pelo menos etomidato todo mundo certamente tem. Existe, desde a pandemia, uma grande evolução e uma grande pressão até do ponto de vista de literatura para quem sabe a gente utilizar mais ketamina. O mundo da anestésio, por exemplo, usa muito ketamina na indução anestésica ali no processo de intubação. Mas e na emergência? Na intubação em sequência rápida? No paciente grave? Existe benefício em usar ketamina ou a gente ainda pode segurar com etomidato? Essas são as perguntas que eu vou trazer para que o nosso trabalho de hoje, do artigo comentado, responda. Na verdade, é uma grande meta-análise que saiu agora na Critical Care Medicine e eu vou trazer para vocês essas respostas e eu te garanto, pode ser coisa muito prática sair daqui e talvez você vai se surpreender com o resultado do trabalho. Então, roda a vinheta, Luizão! Então vamos lá, pessoal. Vocês já estão aqui no canal há muito tempo. Quem não tá chegando hoje. A gente faz uma reação aqui, um react aos artigos, sempre com um cunho muito prático, tentando trazer para a prática. Não vou ficar aqui falando de metodologia, nada que não seja bastante prático, bastante vida real. Então, esse trabalho é um trabalho de uma meta-análise que, no fim das contas, fez de 7 trabalhos. A maioria dos trabalhos, 6 desses trabalhos unicêntricos, e apenas um trabalho multicêntrico. Juntou aproximadamente 2.000 pacientes em todos esses trabalhos. E ele comparou ketamina versus etomidato no paciente grave. Tá? Basicamente, na sequência rápida de intubação. Ele não traz muito detalhe do perfil de paciente, aqui já fica uma crítica minha ao trabalho, mas ele traz aqui algumas respostas. E eu gostei muito desse trabalho justamente por conta dessa resposta. Só um pequeno resumo antes. Como eu disse no começo do vídeo, muita gente, eu sei, ainda só tem midazolam para utilizar e tá tudo certo. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, isso é medicina brasileira de verdade, mas tem que saber usar bem o midazolam. Muita gente tem etomidato e nem tanta gente assim tem ketamina. Basicamente, o que a gente quer quando está discutindo ketamina e etomidato é avaliar se esse paciente teve ou não instabilidade hemodinâmica. Muita gente fala que usa ketamina para broncoespasmo, no paciente que está com broncoespasmo, tudo bem, tá tudo certo, não estou discutindo isso, mas o trabalho ele está discutindo sobre usar para instabilidade hemodinâmica. E aí ele abre isso para vários desfechos que a instabilidade hemodinâmica vai trazer. Então, a gente está discutindo ketamina versus etomidato para instabilidade hemodinâmica. E o que o trabalho trouxe de legal? Na minha opinião, uma das coisas legais foi que ele dividiu esses resultados. Ele analisou alguns subgrupos. E, basicamente, ele falou pra gente se um é melhor do que o outro. O desfecho final, o resultado final, se um é melhor do que o outro para proteger contra a instabilidade. Então, só trazendo etomidato. A gente sempre tem a preocupação de ser uma droga que gera insuficiência adrenal, principalmente no paciente séptico, por isso a busca, uma alternativa para esta droga, e até mesmo a própria ketamina talvez potencializasse, ajudasse, porque ela tem um efeito simpático mimético, ela ajudasse inclusive a promover um quadro de hipertensão ou de normotensão, controlar, melhorar a instabilidade, não só evitar, mas também melhorar. Essas são algumas das ponderações técnicas com relação às duas drogas. Vamos então ao resultado do trabalho propriamente dito. E antes eu queria só falar que ele dividiu em alguns subgrupos que eu achei muito interessante. Primeiro ele avaliou, ele comparou pacientes sépticos e pacientes não sépticos. Pacientes no pré-hospitalar e paciente não no intra-hospitalar.
ele avaliou trauma e não trauma, ou seja, ele avaliou se uma ou outra droga teria benefício em algum desses subgrupos. E aqui a primeira grande mensagem: não houve nenhuma diferença nesta meta-análise muito bem construída para usar ketamina ou etomidato em nenhum desses subgrupos. Ou seja, basicamente você pode usar as duas drogas que elas têm um desfecho igual para instabilidade hemodinâmica, hipotensão, tempo de UTI, uso de drogas vasoativas nesses subgrupos. Agora, quando ela faz uma análise geral, e aí eu estou entregando os dois principais resultados, e o que me chamou a atenção foi que, quando eu olho para este análise geral, o etomidato teve menos instabilidade hemodinâmica durante o processo de intubação. E ele até tem aqui o gráfico, o Luiz vai colocar para vocês, que mostra a favor do etomidato do ponto de vista de instabilidade hemodinâmica durante o ato de intubação. Só que olha que interessante, a ketamina, ela se associou à menor infusão de droga vasoativa, de vasopressor, pós-intubação. Então as coisas são meio contraditórias aqui. Talvez você tenha tido mais hipotensão com ketamina durante a sequência rápida, mas depois você não precisou usar vasopressor de forma contínua. Enquanto etomidato, durante o ato, você não teve instabilidade hemodinâmica, teve menos instabilidade hemodinâmica, mas precisou usar vasopressor. Isso parece estranho, mas talvez tenha muito a ver com um grande propósito em se fazer essa comparação, que é avaliar a disfunção adrenal posterior aí, que acontece após a infusão do etomidato. Então, se a gente for por essa ótica, o que é melhor? Não ter hipotensão durante a intubação, ou não ter hipotensão após a intubação? Não precisar usar vasopressor após a intubação. É uma dúvida bem complexa, concorda comigo? É quase que uma dúvida filosófica e que eu não consigo te falar agora se a gente deve ou não optar por uma droga superior à outra por conta desta dúvida que o trabalho trouxe. Ele mostrou também que a gente tem mais insuficiência adrenal pela dosagem do cortisol e ACTH nos pacientes que utilizaram etomidato. Aí, pessoal, eu tenho certeza que depois desse trabalho, depois desse vídeo, vai ter muita gente que está aí, o time do etomidato, a favor de usar etomidato, porque ketamina tem efeito dissociativo, tem outros efeitos colaterais, que inclusive nem foram muito aferidos aqui. O etomidato já tem um bom efeito ali de estabilidade hemodinâmica, já está bem documentado. E vai ter a turma da vanguarda da ketamina que vai falar, mas a ketamina tem efeito analgésico, ketamina não mostrou ali, apesar de uma hipotensão mais transitória, mas o que importa é ter que ficar, esse paciente continuar hipotenso ou não, isso demonstra claramente que ele não tem insuficiência adrenal. O fato é que na prática, na literatura, na evidência, você ainda não tem uma clara e cristalina, claro e cristalino benefício do uso de uma droga sobre a outra. A gente ainda não tem, por evidência científica, algo que eu possa carimbar aqui, que vocês já estão acostumados com o nosso carimbo, que eu possa carimbar aqui que você vai usar um ou outro. Então, isso é ruim, Gabriel, não ter esse caminho? Veja, eu não acredito que seja um caminho que seja ruim não ter claramente um. Afinal de contas, nenhum mostrou inferioridade no contexto de tempo de internação, mortalidade e tudo mais. Então, eu acredito que você tem muito a possibilidade agora de ampliar seu arsenal e usar etomidato, por exemplo, naqueles pacientes não sépticos, naqueles pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, que você tem alto risco dele permanecer com instabilidade hemodinâmica, ou um alto risco de insuficiência adrenal, por exemplo. Bem como ketamina, talvez faça sentido naqueles pacientes com broncoespasmo, por exemplo, ou que estão sépticos e você tem um risco ali de fazer uma instabilidade hemodinâmica mais prolongada, assim como você pode simplesmente entender cada um dos dois e se preparar para eles. Poxa, eu sou do time mais ketamina nesse momento e eu não tenho grandes evidências científicas, mas eu sei que parece que ele faz um pouco mais de hipotensão, então no intubação, no ato da intubação, você já deixa lá o seu soro, você já deixa tudo preparado para combater essa hipotensão e depois não ter muito prejuízo, não ter muito problema com isso. Ou seja, está aberto. Nesse momento, a literatura deixou aberto para a gente poder optar por individualizar naquele cenário
qual é o melhor cenário para você usar, ou etomidato ou ketamina. Diante disso, eu não acho que é um trabalho, pouco prático, um trabalho que a gente não tenha que extrair, e tanto que eu quis trazer ele, não só pela polêmica em si, né, de etomidato versus ketamina, mas principalmente para te dizer que você esteja confortável em utilizar um ou outro a mais. Confesso que, pelo efeito analgésico da ketamina, eu tenho uma tendência a gostar mais da ideia da ketamina cada vez mais. Assim como por esse medo da insuficiência adrenal, principalmente no paciente séptico, o etomidato, para mim, eu deixaria ele um pouquinho mais de lado. Mas eu adoro quando eu tenho opções, inclusive baseado em evidência, opções para escolher uma droga ou outra e aí poder, de forma bem segura, bem evidente, individualizar para aquele paciente especificamente. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês ter escutado esse vídeo até agora. E recomendo vocês que escutem outros vídeos nossos, porque sempre é nessa pegada que eu tento trazer para vocês o máximo, extrair o máximo do que o trabalho tem para poder apresentar do ponto de vista de vida real. E se você quiser conhecer mais sobre a nossa mentoria Medicina Brasileira de Verdade, tem um link aqui abaixo. Esse mês de dezembro é a última turma do ano, mas principalmente é a última turma que a gente está fazendo, é a nossa terceira turma, já são mais de 100 e tantos mentorados, que eu estou fazendo, eu e o Ricardo estamos fazendo com o valor de entrada, com o valor de criação da mentoria. A gente se propôs a fazer isso nas 3 primeiras turmas durante o ano de 2025 inteiro. A mentoria é um sucesso. A metodologia, a fórmula, que é trabalhar com vocês no dia a dia de plantão de vocês, ensinar dentro de um grupo, nós 3, eu, você, Ricardo, lá dentro do seu dia a dia de plantão, fora todos os outros benefícios, acesso à plataforma ND Plus, desconto de curso de habilidades, enfim. Esse é um sucesso. E é um sucesso e a gente não tem como continuar essa mentoria se a gente não escalar o valor por tudo que a gente tem feito, por tudo que tem de entrega, tá? Então essa é a última chance de você entrar na mentoria pelo valor mais acessível da história. Daqui para frente, a partir de 2025, essa mentoria vai triplicar no mínimo o preço dela, então o valor dela, o valor do investimento dela. Então é agora ou nunca para você aproveitar esse valor. Então eu espero te encontrar na mentoria e também em um dos nossos vídeos. E entre nesse canal, se inscreva, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo de valor aqui para vocês. Um beijo, abraço, até a mentoria.